Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos! Há um pecado mencionado na Bíblia que é considerado imperdoável. Essa expressão surge nos evangelhos sinóticos, e você pode encontrá-la em um dos capítulos mais poderosos de toda a Bíblia, o capítulo 12 de Mateus. Esse capítulo revela um pecado para o qual não há perdão nesta vida nem na vida futura. Muitas pessoas se preocupam e se estressam ao pensar se cometeram esse pecado. É surpreendente a quantidade de pessoas que vivem em constante medo de terem cometido esse pecado imperdoável. No entanto, o que percebo é que muitas pessoas não entendem exatamente o que é esse pecado imperdoável. Para deixar claro, o pecado imperdoável não é idolatria, assassinato, perversão, adultério, nem qualquer outro pecado desse tipo. O pecado imperdoável é muito mais complexo do que isso. Mateus 12, 22 e fim 34. Nesse trecho, é relatado que trouxeram a Jesus um homem endemoniado, cego e mudo, e Jesus o curou, fazendo com que o homem cego e mudo pudesse falar e ver. As multidões ficaram maravilhadas e começaram a questionar se Jesus seria o filho de Davi. Quando os fariseus ouviram isso, disseram: "Neste homem não expulsa demônios, exceto por Beelzebul, o príncipe dos demônios." No entanto, Jesus conhecia os pensamentos dos fariseus e lhes disse que todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, então, como o seu reino subsistiria? E se Jesus expulsa demônios por Beelzebul, por quem os discípulos dos fariseus os expulsam? Portanto, eles mesmos serão os juízes. Mas, se Jesus expulsa demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até eles. Jesus prossegue com a seguinte analogia: "E ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens, a menos que amarre primeiro o homem forte. Somente então ele poderá saquear a casa." Jesus conclui dizendo: "Quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha." Em seguida, ele afirma: "E eu lhes digo a verdade, que todos os pecados e blasfêmias serão perdoados aos homens, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele que falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era nem na era futura. Faça uma árvore boa e o seu fruto será bom, ou faça uma árvore má e o seu fruto será mau, pois a árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras! Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração." É importante observar que Jesus está falando sobre o pecado imperdoável para um grupo específico de fariseus incrédulos. Ele não está se dirigindo aos crentes em geral. Agora, como esses fariseus cometeram esse pecado? Eles cometeram esse pecado atribuindo a obra de Jesus ao diabo. Mateus 12 horas e 24 minutos. Quando ouviram sobre os milagres realizados por Jesus, eles disseram: "Neste homem não expulsa demônios, exceto por Beelzebul, o príncipe dos demônios." É importante notar que em nenhum momento eles mencionaram o Espírito Santo. Eles não falaram conscientemente ou diretamente contra o Espírito Santo. O que fizeram foi atribuir a obra que Jesus Cristo realizava ao poder de um demônio, quando na verdade Jesus realizava esses milagres pelo poder do Espírito Santo. Em outras palavras, essas pessoas olharam para a obra de Jesus e afirmaram que era uma obra realizada por um demônio, uma obra energizada pelo próprio poder do inferno. Ao fazerem isso, eles estavam rejeitando o poder do Espírito Santo, que estava operando por meio de Jesus Cristo. Portanto, o pecado imperdoável está relacionado à rejeição deliberada e persistente do Espírito Santo, ao atribuir a obra de Deus ao maligno, mesmo tendo conhecimento de que é uma obra do Espírito Santo. É uma recusa consciente de reconhecer o trabalho e a manifestação divina através de Jesus Cristo.
É importante ressaltar que esse pecado imperdoável é específico para aquelas pessoas naquela época que testemunharam pessoalmente os milagres e ensinamentos de Jesus, e mesmo assim, o atribuíram ao poder do diabo. Não é um pecado que pode ser cometido casualmente ou por engano. Portanto, não é algo com que os crentes devem viver em constante medo ou preocupação. A mensagem principal é que Deus é misericordioso e perdoador, e Ele está disposto a perdoar todos os pecados daqueles que se arrependem e buscam sua graça e perdão. É importante lembrar que, como cristãos, não podemos cometer o pecado imperdoável de atribuir a obra de Jesus ao diabo. Como crentes nascidos de novo, reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus vivo e aceitamos a salvação que Ele oferece. Portanto, o verdadeiro cristão não pode cometer esse pecado. Aqueles que cometem o pecado imperdoável não se importam se o fizeram ou não, pois veem a obra de Jesus como maligna. No entanto, como cristãos, não precisamos viver com medo de ter cometido esse pecado imperdoável. Aqueles que estão cometendo o pecado que leva à morte nunca se arrependem de suas ações. Eles agem com plena consciência do que estão fazendo. As pessoas que se voltam para Jesus Cristo em fé não podem cometer esse pecado, pois reconhecem quem Ele é e reconhecem que Ele é o caminho para Deus. A mensagem principal é que Deus é um Deus perdoador. Independentemente do que você possa ter cometido no passado, Ele pode perdoá-lo de seus pecados. Não viva com medo de estar indo para o inferno. Deus é misericordioso e amoroso. Confesse seus pecados hoje e Ele os perdoará. Lembre-se de que todo tipo de pecado e blasfêmia pode ser perdoado aos homens, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. O perdão está disponível para você se você se arrepender e buscar a graça e o perdão de Deus. Não permita que o espírito de condenação habite em sua vida. O diabo pode tentar tornar sua vida miserável, enchendo-a de culpa e condenação. No entanto, lembre-se de que você tem um Salvador que veio para os pecadores, para pessoas como você e eu. Jesus veio para oferecer perdão e salvação. Ele está disposto a perdoar todos os seus pecados se você se voltar para Ele em arrependimento sincero. Portanto, eu encorajo hoje a se afastar de seus pecados e confessá-los ao Senhor para que você possa ser abençoado. Deus é um Deus perdoador. Ele não guarda rancor. Quando você se convertiu, Ele o perdoou completamente. Seus pecados foram pagos e esquecidos. Não deixe que o peso do passado o oprima. Lembre-se de que você é perdoado e livre em Cristo. Romanos 4:07 diz: Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Você foi abençoado com o perdão de seus pecados. Não deixe que sua família ou qualquer outra pessoa o condene. Seus pecados foram perdoados por Deus. Confesse seus pecados a Ele, receba seu perdão e viva em liberdade, sabendo que você é uma nova criação em Cristo. Em outras palavras, algumas pessoas estão rejeitando a crença de que Jesus é o Filho de Deus vivo e, consequentemente, estão rejeitando a salvação. Agora, surge a pergunta: um cristão pode fazer isso? Será que alguém que nasceu de novo pode se afastar e olhar para a obra de Jesus e dizer: sua obra é obra do diabo? A resposta é não. Portanto, um verdadeiro cristão não pode cometer esse pecado. Aqueles que cometem o pecado que leva à morte não se arrependem de suas ações e agem conscientemente. Por outro lado, as pessoas que se voltam para Jesus Cristo em fé não podem cometer esse pecado, pois reconhecem quem Ele é e que Ele é o caminho para Deus. O que eu quero transmitir com essa mensagem é que Deus é um Deus que perdoa os pecados, independentemente do que você possa ter cometido no passado. Não viva com medo de estar indo para o inferno. Deus é um Deus perdoador. Se você confessar seus pecados hoje, Ele o perdoará hoje mesmo. Todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto,
Pare de viver no passado e se culpar por pecados que Deus já perdoou. Deus já te perdoou, então pare de carregar o peso do inferno sobre sua vida. Deus, por sua própria natureza, é um Deus perdoador. Não permita que o espírito de condenação habite em sua vida. O diabo reconhece se você é um verdadeiro crente nascido de novo, mas ele não pode fazer nada para impedir que você vá para o céu. No entanto, ele pode tentar tornar sua vida miserável usando o espírito de condenação. Muitos cristãos acreditam que os pecados que cometeram são imperdoáveis, mas isso não é verdade. Deus não está zangado com você, se você é seu filho. Ele não usa o inferno como uma ameaça sobre nossas cabeças. Ele nos ama e cuida de nós. É importante lembrar que nascemos como pecadores e conhecemos o preço do pecado. No entanto, graças a Deus, temos um Salvador que veio para os pecadores, como eu e você. Jesus veio para nos salvar, e é exatamente para pessoas como nós que ele veio. Portanto, eu encorajo você hoje a se afastar de seus pecados e confessá-los ao Senhor, para que você possa ser abençoado. Deus é um Deus perdoador, e ele não guarda rancor. Confesse seus pecados, arrependa-se de seus caminhos e seja abençoada pelo Senhor. Que você seja abençoado pelo Senhor, abençoado pelo Senhor, abençoado pelo Senhor. Romanos 4:07 diz: Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Quando Deus perdoou seus pecados na noite em que você se converteu, você foi completamente perdoado. Seus pecados foram perdoados. Isso deveria fazer você gritar aos quatro ventos: